Olá, boa noite a todos. Eu sou o Edinho, esse é meu nome em língua de sinais. Eu sou um negro surdo. O Itaú Cultural tem uma programação diversa e o Diálogos Ausentes faz parte de um momento muito especial que tem acontecido desde já faz algum tempo, desde do movimento que aconteceu em decorrência do espetáculo com a Companhia dos Fofos. Nós já tivemos encontros do Diálogos Ausentes, a partir de então, em diversas áreas de expressão artísticas, como música, artes visuais, cênicas e outras. A ocasião desse movimento da Companhia Fofos que veio aqui foi por conta de um debate que aconteceu no dia em substituição a um espetáculo em que ocorreu um blackface na divulgação. E, a partir de então, o Itaú Cultural resolveu transformar nesse um espaço de discussão. E todos são muito bem-vindos para pensar nessa questão do protagonismo negro nas artes. Bom, esse segundo encontro de música conta com a participação dos convidados Maurício Tizumba, Jussara Marçal e dos selecionados de chamada aberta, Giovanni Ganzá e Herbert Almeida. Eu gostaria de falar um pouquinho como é a minha relação com a música, porque vocês devem talvez pensar: o que tem a ver uma pessoa surda apresentando um encontro que vai trazer uma discussão sobre a área musical? Como será que ele tem contato com a música e a surdez? Bom, meu contato com a música veio através do meu corpo. Eu sinto a música com outros canais, eu danço, enfim, eu frequento espaços em que a gente tem ali um som ambiente musical. E eu conheço outras pessoas surdas que frequentam esses espaços também. E nós já pensamos em festas organizadas pela nossa própria comunidade surda, em que o ambiente é todo preparado para que a gente sinta realmente a música como aparelhos que deixam um piso, uma pista de dança com recursos de vibração, para a gente sentir a música. A gente aumenta um pouco o grave. Outra coisa que a gente faz também é o jogo de luzes, ficar em sintonia com a música, entre outras coisas. A nossa cultura, ela também está muito presente através do que a gente expressa com o nosso corpo. E a gente, com a nossa dança, a forma como a gente sente a música, a gente traz isso muito presente no nosso dia a dia. E eu sou uma pessoa surda, mas, por eu ser negro, quando alguém me olha, a primeira identidade que eu represento é de uma pessoa negra. E, muitas vezes, eu andando na rua, é muito comum eu ser parado por policiais. E a primeira coisa que eles vão olhar é que eu sou negro. Depois que eu sou surdo, porque aí eu vou tentar explicar que eu não ouço e que a comunicação vai precisar ser diferente. E essa dificuldade de comunicação acontece no dia a dia. E eu preciso estar aqui com a minha militância dos dois lados, sendo negro, sendo surdo, porque a gente sabe das limitações impostas pela sociedade, e eu estou aqui para mostrar que precisamos vencer isso. O próximo encontro do Diálogos Ausentes será em setembro, e será o último encontro do Diálogos Ausentes. E eu gostaria de dizer, também, aproveitando, que amanhã haverá o show do Maurício Tizumba, e eu acredito que será imperdível. Então, eu convido a Diane Lima para... Deixa eu achar aqui. Para continuar esse evento, e eu espero que todos tenham uma boa participação aqui. Obrigada. Pode vir. Boa noite. Edinho. Fiquei emocionada com o que você falou, porque lembrei
que realmente o Diálogos Ausentes vai chegar no último encontro no próximo mês, e aqui no meio passou um filme na minha cabeça. Mas agradeço a presença de todas e todos mais uma noite, essa especialmente trazendo 2 convidados que representam muito do movimento próprio da música brasileira contemporânea, da música afro-brasileira contemporânea, e que também dispensa um pouco da apresentação e da formalidade, né? Muitos já conhecem. O Maurício Tizumba, que veio diretamente de Minas Gerais, falar um pouco hoje sobre a sua experiência ancestral com a música, como ele atualiza isso nesse tempo de agora, como esses tempos eles se emparelham e como essa música está presente no nosso corpo. Então, eu queria chamar aqui para o palco primeiro Maurício Tizumba. Palmas para ele, por favor, a presença. E também, junto com ele, para a gente formar esse trio, para a gente conversar até umas horas, queria também chamar a Jussara Marçal, carioca, quase paulistana, né? Tem desenvolvido seu trabalho solo, com vários outros grupos. Um deles, o Metá Metá, qual todo mundo conhece, adora. Vou pôr aqui o tempo para correr, porque eu ando com o tempo, não corro contra ele. Então, a gente fica já no cronômetro. Mas, Maurício, começar com Maurício. A gente estava conversando um pouco lá fora, eu fiz também uma ligeira pesquisa sobre de onde tu veio, quem são as mulheres importantes da sua vida. E eu acho que é sempre um prazer a gente poder conversar com pessoas que têm e que manifestam em sua presença esse outro espaço e esse outro tempo, onde as primeiras formações originárias elas se deram, por exemplo, com os ritmos do congado. E nessa sua entrevista que eu vi, você falava que você aprendeu a rezar rosário e a rezar quibuco, exatamente. E eu achei muito significativo, porque me parece que é o próprio retrato de como se constitui a relação entre arte, vida e espiritualidade. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como nasce isso tudo na sua família e como isso também te atravessa, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. E falar da minha alegria, viu, de estar aqui do lado de vocês duas, tá? Fico muito feliz e já me sinto fortalecido. E por que, quando eu falo isso, eu tenho que falar dessa ancestralidade, de eu falar dessa minha história começada ali nos terreiros de Congado, eu tenho que falar da minha avó, que foi quem me ensinou a rezar o rosário, né? Era uma preta velha muito querida, que benzia as pessoas, né? Imagina você ter o poder de benzer. Porque quando você tem a pessoa está com um mal qualquer e procura uma outra pessoa para se livrar desse mal. E ela curava vários males, entre eles quebranto, vento virado, erisipela, cobreiro, tudo que tinha ela rezava para curar essas pessoas. E com ela eu aprendi a rezar muito cedo, muito criança. O rosário, uma coisa católica. A filha dela, a minha mãe, veio ser a primeira equede do candomblé de Belo Horizonte, que, se a gente pensar, tem uma coisa que contrapõe o rosário sendo rezado pelos congadeiros e os tambores batidos para saudar os nossos orixás. De um lado, o congado cantando para Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, Santa Preta, São Benedito, Santo Preto, Nossa Senhora das Mercês, né? E do outro lado, os orixás. E eu aprendi a rezar o rosário, a rezar o quibuco, porque
com 5 anos de idade, eu acompanhava a minha avó e acompanhava a minha mãe. Então, não tinha como eu negar nenhuma das duas, né? Eu tive essa felicidade de estar com essas duas mulheres muito forte na minha vida desde criança. No terreiro de Congado, ali eu tocava, ali eu cantava. E o Congado é muito bom também, o reinado é muito bom, porque a gente reza, dançando, tocando e cantando. E isso é um negócio que pode explicar isso, talvez o rei Davi. Talvez ele pode explicar, porque é muito prazeroso você rezar dessa forma. E o candomblé também se reza tocando, cantando e dançando, que era onde eu acompanhava minha mãe, ora com minha mãe, ora com minha avó. E, nesse meio, essa música já entra dentro de mim, e eu já com 5, 6 anos de idade, já me transformo no antigo The Voice Kids. Pode dizer assim, né? Eu era um desses menininhos aí que cantava igualzinho gente grande, né? Com aquela emoção assim e tal. E, com 6 para 7 anos, alguém vira para mim e fala assim: tem uma música aqui para você cantar. Eu já cantava naqueles programas tudo de televisão. Na época não existia videotape ainda, era tudo ao vivo. Alguém me deu uma canção chamada Tributo a Martin Luther King, para um menino de 6 anos, de 7 anos, cantar aquilo ali que tinha uma história muito pesada e, ao mesmo tempo, uma história libertadora, né? Muito pouco eu entendia daquilo, mas ali alguma coisa falou dentro do meu coração. Eu senti um amor muito grande nessa época por essa música, que eu cantei ela durante muitos anos ainda na minha vida, porque eu senti força nela. Minha mãe me dá chance para continuar cantando. Meu pai me emancipa aos 15 anos, já tocando em bailes, bares, onde dava para cantar. Na escola, eu passo a já envolver com teatro também, tudo ligado à música ancestral, ao samba de Preto Velho. Quando eu falo samba de Preto Velho, que eu era um menino de 8 anos, que no grupo escolar, quando tinha uma festa do Dia das Mães, eu ia cantar, eu cantava, pegava uma caixinha de lápis de cor de 6 lápis, que para mim ela transformava numa caixinha de fósforo, e cantava assim: ô nega, não despreze o seu nego, não. Não me deixe tão sozinha, do contrário eu vou morrer de dor. Ô nega, se tu não tens compaixão, vou mandar fazer um despacho para conseguir o seu coração. Um menino de 6 anos, 7 anos, cantando uma coisa dessa, a gente tem que até entender que a ancestralidade já vinha ali, alguma coisa já vinha contribuindo para que esse menino tivesse essa capacidade de ter esse entendimento, ou pelo menos um esboço do entendimento dessa história. E até esse lance que você falou sobre criar um instrumento ou pegar algo e transformar no instrumento, ele também está muito ligado com essa ideia de fazer música na vida, né? De transformar a vida num grande musical. Sim, sim. E quando você fala essa coisa até de transformar a vida num grande musical, eu, quando criança, a partir dali eu descobri que era mesmo música, eu não tinha chance de ser outra coisa. Eu não tinha essa chance. Tentei até ser, mas não consegui. Então, a música na minha vida foi abrindo caminhos. A partir daí, ainda na adolescência, eu fiz questão de cantar as coisas congadeiras, as coisas do Congado. Eu lembro que já vinha Gil, Caetano, já vinha cantando as coisas do candomblé baiano, e eu me via cantando as coisas do Congado. Eu falava, engraçado, né? Eu estou falando que eu cantava essas coisas nos meus próprios shows, né? Então, e como existia uma certa resistência, dependendo do lugar que você ia, com o catolicismo, eu sentia que tinha uma barreira, mas eu não podia parar ali. Eu tinha que continuar cantando, tocando o meu tambor e assim, seguindo em frente.
no teatro, a música vem comigo, e esse jeito mesmo de negritude mesmo, constante dentro do meu trabalho. Haja visto que desde quando eu iniciei todos os meus trabalhos, se você imaginar todos os negros artistas consagrados que construíram essa grande música brasileira, né? Eu imitei todos. Eu imitei todos, passando por Simonal, Monsueto, Jamelão, Guinaldo Timóteo, Louis Armstrong. Todos esses negros eu cantei na certeza de que eu estava do lado da minha turma. Isso ainda muito criança, sem essa direção, sem alguém falar, sem apontar esse caminho. Essa ancestralidade já me levava nessa direção. Então, tudo isso que eu tenho hoje, trago dessas duas mulheres, da minha mãe e da minha avó. Do reinado, onde a gente consegue montar uma manifestação banto-católica, que é o Congado, que é o reinado, onde a gente remonta um reinado negro na nossa Minas Gerais, onde a gente tem príncipes, princesas, reis, rainhas, dos vassalos, e temos a obrigação durante o ano inteiro de tocar, cantar e louvar Nossa Senhora do Rosário, e indo visitar outros grupos congadeiros e trocando essa energia, fortalecendo a nossa ancestralidade para que a gente possa caminhar cada vez mais forte, sabendo que essa nossa sociedade ela foi criada, né, por homem macho, branco, insensível. Por eles tudo já tinha acabado. Quanto mais, aí nesse momento, quanto mais a gente toca o nosso tambor, quanto mais a gente encontra congadeiro com congadeiro, onde a gente come a nossa comida junto, onde a gente está sempre reunindo para tocar, cantar, festejar e louvar o Rosário de Maria, a gente sabe que esses homens brancos machos que criaram essa situação, que não deu certo, a gente está vendo aí, né? Não deu certo, eles vão ter que repensar, né? Vão ter que repensar exatamente para que a gente possa seguir uma sociedade de igualdade mesmo, né? E quando eu falo de igualdade, de toda forma, que seja racial, social, de gênero, de ampla e restrita, e tem que devolver o que é nosso, né? Eu acho. É isso que eu até ia te perguntar. Como que essa visão, talvez um pouco mais ligada à ideia de negritude, ali dos anos 70, entrou na sua vida assim, ao ponto de você olhar todo esse patrimônio que você tinha dentro de casa e conectar isso com os movimentos de conscientização racial e de políticas afirmativas que estavam nascendo também nos anos 70. Quando você... Eu sei que o Abdias do Nascimento teve um momento importante de um encontro na sua vida, né? Então, eu queria... Ali com os 16 anos, cai na minha mão um livro de Abdias do Nascimento. Eu lendo, paralelo a esse livro do Abdias do Nascimento, nessa época, minha mãe ganhou um livro de um Cervantes, que era o Dom Quixote, e consegui montar esse espetáculo agora. Paralelo a esse livro de Abdias do Nascimento, que eu lia o Cervantes, eu achei que ali tinha alguma coisa que eu precisava de entender mais no Abdias do Nascimento. Foi onde que a coisa do meu teatro fortaleceu, até mesmo porque o livro que eu li dele falava de teatro, mas eu estava vendo ele falar de resistência, eu estava vendo ele falar de lutar em busca de um lugar de paz para todos nós negros, de uma forma de igualdade. Aí, quando eu faço meus 18 anos, sou convidado para participar de um movimento chamado MNU, Movimento Negro Unificado. Ele chega em Belo Horizonte nessa época também, né? Chegou forte, e eu achava estranho, porque a gente reunia meia dúzia de 3 ou 4 pessoas inicialmente. Devo muito a algumas pessoas importantes, como o Marcos Cardoso, que eram intelectuais. A coisa não começou diretamente em Belo Horizonte, ela não começou diretamente pelos artistas.
O movimento negro unificado começou em cima de intelectuais. Tinha um professor panamenho, Jorge Posada, um panamenho. A gente reunia para falar da posição da gente dentro da sociedade, o que a gente ia fazer para pegar alguma coisa nossa de volta. As coisas que eu via naquela época, era tudo, eu sentia assim, nós temos que pegar alguma coisa de volta, a gente tem que infiltrar em algum lugar, a gente tem que penetrar em algum lugar, a gente tem que estudar para entender o que eles estão querendo, a gente tem que ir à luta, tentar antecipar algumas coisas para a gente tirar algum proveito de alguma coisa que a gente construiu um dia e não tem direito. Então, eu vejo que o movimento negro unificado, quando chega para mim na década de 70, ele me dá essa direção de poder cantar as minhas músicas, falando de resistência, falando de negritude, sem medo, mesmo sabendo que eu moro numa cidade que é Belo Horizonte, que eu sou capaz de dizer aqui, que é um lugar que as pessoas me amam muito, mas, para mim, é a cidade mais racista do Brasil. Eu nasci lá, sou criado lá. Tem várias pessoas que me amam de paixão mesmo, mas Belo Horizonte é uma cidade que nasceu para não ter negro. Ouro Preto estava preta demais, Ouro Preto estava muito preta. Então, vão criar uma outra capital em outro lugar. Poxa, como que você vai criar uma outra capital em outro lugar? Porque você é incompetente, você não consegue carregar uma pedra, por menor que ela seja. Quem vai carregar essa pedra para você? Quem vai fazer a sua comida? Quem vai dar de mamar para o seu filho quando o seu seio secar? Né? Então, criaram-se a Belo Horizonte para não ter negro. No entanto, a periferia dela está colorida. Hoje, né, o tempo passa e está lá uma periferia colorida, uma periferia cheia de artistas. Hoje, Belo Horizonte é impressionante. Eu ando muito impressionado com Belo Horizonte, porque de uns 10 anos para cá, estou sendo claro nisso, uns 10 anos para cá, a movimentação da cultura negra em Belo Horizonte está muito acima do que a gente imaginava. Eu diria que antes de 95, de aparecer o Festival de Arte Negra, a gente tinha 3 grupos de artistas negros, assim. Nós tínhamos o grupo de teatro Olhos da Rua, tinha o Teatro Negro Atitude, aí depois já vim chegando com a Companhia Burlantins, esses grupos 3 no máximo. Hoje a gente tem um grupo demais, já temos várias mostras. Atualmente nós estamos com a mostra Quilombô lá também, o grupo dos 10, grupo de teatro negro, a mostra das negras autoras. Elas estiveram com a gente aqui, Coletivo Negras Autoras. Sim, a mostra do Benjamin de Oliveira. Então, assim, hoje a gente está com mais de 20 grupos de artistas negros fazendo a coisa acontecer em Belo Horizonte. Isso estou falando na parte de arte cênica. Na parte da música, então, pipocou. A gente está assim com muitos negros na rua, tocando, cantando e atuando, que é uma coisa que há pouco tempo a gente não tinha. Não tinha tanto, E como que você enxerga essa atualização entre o lugar sagrado e essa cena dita contemporânea, né? Esse contemporâneo que dá conta de um outro tempo e que está pensando também no futuro? Quais são os limites assim entre esse artista nesse lugar mais institucional, que foi uma coisa que até o Tigana falou no nosso último encontro, quando ele se refere e diz que há uma diferença de como as manifestações originárias elas se dão na relação com o público e quando isso tem uma mediação institucional, que é o artista posto para o público julgar o seu trabalho, né? Como que você vê assim essas diferenças e esses cruzamentos entre o que é sagrado, o que é ancestral, seja do reinado, seja do candomblé, e essas manifestações todas que estão vindo? Porque eu acho que a grande dificuldade hoje de quem está produzindo nesse tempo é saber quais são os limites, né? Até onde eu posso ir? Sim. Ou até onde eu posso beber? Então,
As coisas minhas sempre foram assim, tudo aqui agora é ao mesmo tempo. Né? Nessa mesma década de 70, eu levei pela primeira vez um grupo de congado para pôr num palco de teatro, para tocar e cantar. Quando eu cheguei com isso, eu descobri que ali não é lugar do congado. Não é, porque o congado é uma coisa que ele tem movimento, ele tem avanço, ele é para frente. O congado é uma coisa que só anda para frente. Só vai para frente, não tem volta, não. Se ele fizer uma meia-lua, é de frente, é para frente. Alguns determinados lugares que ele sai de ré, só para olhar o que está acontecendo, para não dar as costas em determinadas situações. Mas o congado só vai para frente. Então, eu descobri que não era legal você colocar o congado no palco. Ele foi feito para a rua. Ele foi feito para espaço aberto, para andar longas distâncias. O congado nasceu para ser livre. Né? Então, quando eu comecei a cantar as coisas do congado no meu trabalho, onde eu fui julgado por algumas pessoas, mas o meu coração nunca sofreu com isso, não, porque eu era um menino muito novo. Então eles poderiam colocar como irresponsável ou qualquer outra coisa. Mas como eu era congadeiro e nasci no meio, a metade dos preto velho gostava, a outra metade não gostava. Então eu estava bem, eu podia seguir cantando as minhas histórias do jeito que eu sempre cantei. E, com relação à institucionalização, o que eu digo é o seguinte: à medida que a cultura popular nunca vai virar coisa business. Nunca. Graças a Deus. Porque a gente vai ter isso eternamente. Como as grandes empresas sabem que isso é bom para a imagem dela, eu não acho que é pecado ela apoiar. Eu não acho que é pecado ela chamar a gente para estar ali. Eu não acho que está destruindo a gente. Eu acho que isso dá para a gente ter uma certa visibilidade e dá para a gente também a oportunidade de avançar também no sentido de acompanhar o mundo. De acompanhar o mundo. Até mesmo porque essa nossa história da ancestralidade, a ancestralidade é uma coisa que está aqui, que está lá atrás e que está na frente. Ancestralidade, eu não consigo ver ancestralidade só lá atrás, no passado. Eu vejo a ancestralidade lá no futuro e vejo ela aqui agora. Então, acho que a gente tem que abrir também o coração, porque o tempo está passando, a tecnologia está aí, muito veloz. E não acho pecado nenhum a gente ver nesse mundo contemporâneo, a gente chegar... que eu acho que essa coisa que tem que acontecer é a gente chegar com um limite dentro dessa história. O caso da festa de reinado, da festa de congado, é uma coisa que eu particularmente luto para não carnavalizar. É uma coisa que para mim é sagrado. Ali é meu lugar de rezar. Ali é meu lugar de pensar para dentro, de voltar para o meu lado espiritual, tomar conta de mim para que eu poder tomar conta de outras coisas também, né? Então, acho que o que a gente tem que pensar hoje em dia é que a tecnologia está aí, o mundo está aí, está avançando, a gente também tem que avançar também. É claro que com um determinado limite, para a gente não carnavalizar uma coisa sagrada, que para muita gente que veio antes de mim, que criou, que segurou, e para muita gente que está vindo depois de mim, carregando essa... Quando eu estou falando de mim, gente, leia-se é uma pessoa que está aqui falando, mas tem muita gente meus contemporâneos da minha época que acho que diria a mesma coisa, que vai seguir, vai continuar carregando essa bandeira. E essa meninada nova, eles vão ter que fazer diferente. Né? Eles vão ter que fazer diferente, porque o tempo vem e as coisas mudam e a gente tem que acompanhar as mudanças desse tempo. E o que eu acho que é o mais interessante nesse mundo nosso de tocar e de cantar as nossas ancestralidades, eu vejo isso muito acontecendo. Hoje, quantas e quantos artistas estão aí
cantando as cantigas de candomblé nos próprios trabalhos. Quantos e quantos padres não estão aí fazendo seu showzinho aí, tocando suas cantigas, né? No caso dos padres, caminha para um lado business. No nosso caso, a gente só quer mesmo buscar uma visibilidade para ser respeitado com as nossas diferenças, porque as pessoas têm mania de falar que a gente é igual, né? E eu falo, não é igual, não sou igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. O importante é a gente conviver com as nossas diferenças mesmo, e de viver em paz, né? Com as nossas diferenças, um respeitando o outro, e você também tendo a capacidade de respeitar sem profanar também, né? Acho que passa por aí. Sim, nossa, obrigada pela aula e pelos minutos de sabedoria. Vou puxar aqui a conversa para a Jussara também, já que a gente está falando de visibilidade e invisibilidade. Ser uma mulher negra, cantora, nesse Brasil, não é uma coisa lá muito fácil, né? A gente estava falando também no primeiro diálogo sobre essa constante ausência, né? E aí o Tigana estava também falando sobre a música da Bahia, a indústria do axé music, a ausência de mulheres negras nesse ritmo, né? O que isso transformou. Mas se a gente pensa isso no espectro Brasil, é recorrente também, né? Em outros ritmos. Queria agradecer por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. E começar conversando contigo, assim, como a Jussara Marçal, cantora, se descobriu ainda pequena, ainda em casa? Como foi esse percurso assim encontro com a música? Bom, antes de mais nada, boa noite também a todos. E falar um pouco, quando a Di perguntou sobre isso, eu já tinha pensado nessa questão, que quando recebi o convite, aí ficou aquela... eu estou sendo convidada para uma mesa que vai falar da questão negra, e em que medida eu estou aqui simplesmente porque eu sou negra e faço música, ou porque alguma coisa no meu trabalho dá respaldo a essa herança, dá respaldo a essa ancestralidade que o Tizumba falou tão bem, né? E aí veio muito claro para mim como, diferente da história do Tizumba, para mim foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, porque eu nasci na Baixada Fluminense, que é a quebrada lá do Rio de Janeiro. O povo da Baixada, meus amigos da Baixada, só tem uma amiga da Baixada. E é louco porque estava muito próximo de toda a resistência negra, terreiros importantíssimos que estão lá nessa região. Eu tinha uma tia-avó que tinha um terreiro de Umbanda. E, no entanto, o meu caminho foi absolutamente distanciado disso. Então, eu tenho na memória os momentos das festas nesse terreiro, dessa tia-avó, mas eu era muito pequena. E, na minha formação, os meus pais, assim, saindo da Baixada, vieram para São Paulo. Teve todo um percurso que levou a minha formação também para um lado mais branco, digamos assim, totalmente distanciada de tudo que era raiz afro, né? De música, que eu via o que se ouvia no rádio. Então, era uma coisa indistinta, não conseguia perceber, naquele momento, o que era a raiz negra, né? A ideia de empoderamento passa por esse desconhecimento, né? Você não sabe o que você ainda tem um longo percurso para entender que o poder que você pode ter, que aquela cultura tem, é algo que você ainda não tem. Então, é todo um processo que, para mim, foi muito paulatino. Então, eu tive essa formação,
E o meu encontro com a ancestralidade aconteceu muito depois. Eu fiz um longo círculo, assim, é muito louco, porque eu tinha essa proximidade com algo muito forte da resistência e da raiz negra. Fiz todo um percurso, fiz faculdade, fui estudar, não fui estudar iorubá, fui estudar francês, sabe? Todo um percurso da cultura europeia, tudo. Fui fazer coro e cantava bar, né? Era todo esse trajeto que eu fiz. E aí, nesse sentido, quando eu falo essa coisa do empoderamento, passar pelo você entender que você pode acumular conhecimento, passa muito pelas pessoas que vão te iluminando, né? E aí tem essas figuras que falam: olha, vai ver aquilo ali. Olha, tem aquilo ali. E isso foi assim ouro para mim. Foi como eu fui descobrindo o que já estava em mim, sabe? Foi um processo de redescoberta quase. E aí eu lembro muito bem que quando eu estava trabalhando com música, mas também, né? Aí que eu falo, né? Eu poderia ser uma mulher negra que faz música, canta Beethoven só, não tem nenhuma relação direta com a herança negra, né? E aí um professor de uma faculdade aqui da Unesp falou para a gente, um grupo de amigos aqui de São Paulo, de uma festa que acontecia no interior de São Paulo chamada Jongo. Olha, tem um Jongo, que é uma festa, que é uma festa de matriz africana. Acho que vocês deviam ver, vocês estão interessados nessa coisa de música tradicional, vai lá ver essa festa. E aí fomos bem biguá, sem saber do que se tratava. E era uma festa que acontecia ali na beira da Dutra, em Guaratinguetá. Uma fogueira, acontece geralmente na época das festas juninas, uma fogueira é formada e forma-se uma roda e tem uma dança de casais que acontece, eles vão se alternando na roda. Mas até então a gente chegou, onde que é o Jongo? Aí chegou lá, viu que a festa estava acontecendo, e eu lembro, isso foi muito impactante para mim, de não entender e ir me aproximando da roda. E aí, quando eu cheguei na roda, que eu me vi, né, junto com aquelas pessoas na roda, foi uma sensação de suspensão absoluta, assim, de voltar no tempo, é como se eu tivesse, pela primeira vez, tomado contato real com o que era a ancestralidade para mim. Foi muito impactante. Eu lembro que eu não consegui mais parar de chorar o resto da noite. Foi um negócio muito forte, assim, de nossa, o que é isso que eu não conhecia, né? Então é nesse sentido que eu falo o sentido de empoderamento passa primeiro por isso. Tem isso e eu não sabia. É possível eu trabalhar com isso. Até então, eu não conhecia. E aí, aos poucos, que eu fui... Né? Uma vez que eu descobri isso, aí não parou mais. Então, eu quero saber mais coisas sobre isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero... Então, eu acho muito legal que rolou essa dupla aqui, porque são caminhos exatamente quase opostos, né? Você sempre teve dentro do Congado, e eu não, eu tive que ir descobrindo e entendendo como isso rebatia em mim. E aí isso foi passando a ser a minha vida. Assim, o meu jeito de entender o mundo passou a ser essa maneira que é a maneira como a música acontece numa festa tradicional, por exemplo. E o Congado é muito forte nisso. Foi uma outra comunidade que... Aí um outro mestre também, seu Zezé, do Congado de Justinópolis, que Justinópolis é uma comunidade lá de BH, na verdade de Ribeirão das Neves, que eu tenho muito apreço, admiração, assim, que eu conheci através desse trabalho da barca. E eu lembro que eu estava muito nesse processo de conhecendo, de descobrindo, de me encantando muito com essa... e vendo o quanto aquilo tinha a ver comigo. E aí eu lembro que eu fui numa festa lá de Justinópolis e tem um momento do candombe, que é um momento mais recolhido, mais fechado, que é mais para a comunidade, que é onde se toca os tambores com a mão e tal. São tambores específicos que são diferentes dos que saem para a rua. E aí eu lembro que a gente foi para esse momento aí e ele me chamou para cantar.
E aí, de novo, essa sensação que eu posso cantar? Assim, e aí, nas mãos do mestre, eu entrei para essa comunidade do jeito mais especial, assim, né? Ele percebeu que eu podia entrar, ele me permitiu entrar, né? Então, foi um momento de descoberta do que já estava em mim, né? É uma coisa de você ir construindo e reconstruindo algo que, na verdade, faz parte de você e você foi distanciado por 1000 motivos, por formação, por preconceito, né? Várias coisas passam pela sua vida que, às vezes, te colocam num caminho que não tem a ver com você. Então, isso foi muito importante para eu entender o que fazia sentido para mim, o que era o repertório que eu gostava de cantar, o que era a cultura na qual eu queria viver. Então, foi muito revelador, digamos assim. É um trajeto que fala com muitas pessoas, né? Que é o espelho do que vive muitos de nós, por essa perversidade, crueldade da forma como o racismo se estrutura, né? Criando práticas de silenciamento, de ocultamento, de distanciamento, de invisibilidade. Então, faz com que a gente, de fato, perca a lente, né? Perca qualquer tipo de identificação com, né? E passe por esse processo de embranqueamento, que foi exatamente. Uma tentativa, né? Um processo de não reconhecer a importância daquilo que é seu, né? É como se você tivesse que perceber a importância daquilo estudando e não vivendo. Isso é muito louco, né? Então, à medida que eu comecei a ver, eu falei, nossa, é um outro jeito, né? Porque a forma como acontece, que é muito herança africana, os saberes, o conhecimento, é muito da maneira mais universal possível, né? Você, participando de uma festa, você aprende um monte de coisas, que é completamente diferente do jeito setorizado, que é cartesiano, que é o europeu, né? Então, isso foi um jeito de entender que passou a fazer parte do meu jeito de fazer música. Às vezes as pessoas perguntam muito para a gente, né? Por que, sei lá, você canta alguma música para orixá? Porque isso faz parte do meu repertório? Porque isso passou a fazer parte da minha vida. Então, você canta o que faz parte da sua vida. Não tem como você fugir disso, né? Então, não é assim, agora eu sou a pesquisadora. Não, eu canto porque eu vou no terreiro, aquilo me encanta, e esse encantamento é que eu quero expressar, passar para as pessoas, né? Então, é muito de dentro para fora, né? Não é uma coisa de antropólogo, né, que vai lá e descobre alguma coisa. E isso foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, nesse processo de entender de onde eu vim, de entender o que rebatia em mim. Sim. E eu ia te perguntar justamente isso, assim, como tinha se dado esse encontro com o Exu. O Exu o encontro com o Candomblé, né? Assim, foi muito por esse processo foi pela música, né? Isso que é engraçado, né? A música me levou de volta às raízes africanas. Então, aí eu passei a frequentar vários terreiros, tanto aqui como em outras cidades, por conta do trabalho. E a força de Exu como força motora, como aquele que abre o caminho, foi uma coisa que fazia muito sentido para mim do ponto de vista de entender o mundo, de qual é a força propulsora para você fazer as coisas. Exu está nisso o tempo todo, né? E aí isso passou a ser quase que uma obsessão, assim, principalmente porque, além de ter toda essa beleza, toda essa força, Exu é corpo, Exu é sexualidade, é tudo que move o mundo. E aí, tudo isso é diminuído, né? Exu é colocado como
um ser da sombra, o ser maligno, o diabo do cristão. É construída toda uma figura desse Deus, colocando ele numa discriminação absoluta, assim. Então, não só para mim, mas para o Kiko Dinucci, para o Tiago França, que são os três do Metá Metá, para a gente foi sempre muito questão de honra. Assim, a gente tem que falar desse orixá sem essa carga pejorativa que paira sobre ele, né? Exu é vida, Exu é movimento, Exu é liberdade, né? E até por isso, às vezes, ele é discriminado, né? Porque ele é esse brincalhão que às vezes está lá, está cá, e as pessoas não entendem essa força selvagem, essa força difícil de controlar, que é o mundo. O mundo é assim, você não controla o mundo. Então, isso foi tema de várias músicas que a gente fez. Eu canto para Exu quando a gente abre o show. Tem vários momentos em que essa divindade está presente. E está presente porque eu acredito realmente que as coisas sempre passam por ela. Exu é aquele que recebe a oferenda primeiro, né? Então, tem isso de sempre passar por ele, sempre... É por aí que você entende o mundo, né? E vocês vão lançar agora, semana que vem, o novo EP. A gente lançou faz 2 semanas. Eu vi a notícia que vai ser no Rio semana que vem. Aí eu estou repetindo, a gente já falou, você já me corrigiu. Imagina. É que... Então, de novo Exu, né? A gente do Metá Metá foi convidado para fazer a trilha do Grupo Corpo, que é um grupo lá de BH, inclusive. E aí, logo que eles convidaram, lógico, os três, vamos falar de Exu, né? Claro, vamos falar disso porque é o tema que nos encanta, é isso que vai fazer a gente movimentar. E tem a ver com o corpo, né? Com o movimento. Então, a gente, de cara, propôs isso para eles e eles toparam. E, no processo, aí é claro que foi uma baita trabalho de descoberta, como é que faz trilha, né? Porque é um processo completamente do jeito de fazer canção, né? Canção tem a parte A, a parte B, tem uma estrutura mais fechada, e para uma trilha, para ser dançada, você tem que pensar a coisa muito mais elástica, muito mais aberta, tem que pensar que aquilo está sendo feito como pano de fundo para a entrada de bailarinos dançando, para a entrada de cenário. Então, foi todo um trabalho de conhecimento, de entendimento como é que funcionaria isso. Mas as músicas são todas homenagens a Exu, a várias qualidades de Exu. Então, quando a gente, nesse processo, algumas músicas acabaram que não entraram na trilha, e aí a gente resolveu fazer esse EP com uma música que chama Odara Elegbara, que é a qualidade de Exu, da beleza, que fala dessa beleza que atormenta, que enlouquece, né? Que tem a ver com Exu. E uma outra que chama Jalaé, que também é uma outra qualidade de Exu. Então, 2 músicas do EP que fariam parte da trilha, mas que acabou, como sobra, a gente resolveu lançar. E aí a gente vai fazer esse show agora no domingo para lançar esse EP, fazer um show homenageando isso aí. Só para eu encerrar aqui, para a gente chamar os nossos convidados. Os horários. Como foi esse processo assim, de trabalhar com o Grupo Corpo, pesquisa? Como foi essa relação com um grupo que, ao que me parece, não tinha uma relação nem com o candomblé, nem com a Umbanda? Como foi para você? Foi uma descoberta para eles também. Assim, eles foram atrás de entender um pouco mais do que era o movimento, né, de dança afro. Foram em terreiros para ter mais elementos, né, do que eles estavam falando. E até eles colocaram o nome Gira, que tem mais a ver com Umbanda, né, um pouco por essa pesquisa deles. A nossa é bem calcada no Iorubá, é bem candomblé, é bem por essa vertente. E é interessante no espetáculo que eles colocam alguns elementos, mudou muito o corpo dos bailarinos, isso é impressionantemente
visível assim quando você vai no espetáculo. E é legal que eles fazem nesse espetáculo, o primeiro é bar e o segundo é gira. Então de cara você já vê a oposição, que é todo, o primeiro é todo barroco, é todo de suspensão e tal, e gira é todo para o chão, tem uma coisa de ombro. Então, eles trouxeram, mas é claro que trouxeram na medida da pesquisa que eles fizeram, que não é de alguém do terreiro que fez. Mas eu acho muito legal porque é numa medida que tem a ver, que tem uma veracidade ali. Eu acho que ficaria falso se eles, bom, agora vamos fazer um balé afro. Não faria sentido eles fazerem isso, sabe? Então, eles colocaram na medida do que eles aprenderam e na medida do que tinha a ver com a própria linguagem do grupo. Então, nesse sentido, eu achei bem bonito assim, a forma como eles encontraram de assimilar esses detalhes, essa referência tão importante assim para que estava na trilha, e aí eles trouxeram mas tudo colocado muito de uma maneira poética, né? Assim, até para a gente, né? A gente não teve nenhuma intenção de fazer um espetáculo religioso, não tem isso, né? Seria até inapropriado, né? É realmente falar do encantamento e falar de uma maneira poética dessa divindade que para a gente é tão importante, tão impactante, e eu acho que eles entenderam isso e fizeram o espetáculo nessa mesma medida. Assim. Sim, sim. Vou dar continuidade aqui, porque se depender de mim, a gente fica até mais tarde e o pessoal já vai começar a me acenar. Então, para a gente formar aqui a nossa mesa, depois de abrir para perguntas, eu queria convidar o nosso primeiro selecionado na chamada aberta, que é o Giovanni de Ganzá. Giovanni, por favor. Giovanni vai falar um pouco hoje sobre o Runsó. Seja bem-vindo. Friozinho na barriga. Olá, gente. O meu nome é Giovanni de Ganzá e eu estou aqui para falar sobre o grupo Runsó. Estou meio nervoso. Não precisa ficar nervoso, que a gente sempre está nervoso também. Tanto... que, na verdade, é uma banda que pesquisa e que faz música afro, né? Então, eu fui eu que criei assim o grupo. E a gente existe há mais ou menos uns 3 anos, né? Giovanni, eu vou te interromper só por dois motivos. A gente está gravando, a gente está ao vivo, e daí eu pedi que você falar um pouquinho mais no microfone. É isso? Ok. Então, é um grupo que ele existe há mais ou menos uns 3 anos, né? E que ele vem de uma história minha, né? Que eu vou falar agora um pouco. Eu estudei violão clássico mesmo, eu fiz faculdade, né? E foi lá onde caiu nas minhas mãos um livro chamado Ensaio sobre a Música Brasileira, do Mário de Andrade, né? E esse livro ele meio que acionou em mim um lado de pesquisador das minhas próprias raízes, né? Então ele foi muito importante porque ele foi muito arrebatador mesmo, sabe? Bom, aí seguindo, eu comecei pesquisando músicos eruditos que já estavam fazendo isso, né? Um pouco, né? Então tinha Vila Lobos, tinha Valdemar Henrique, Marlos Nobre também. Quem mais? Tinha o Guerra Peixe. E para fazer, para poder executar, né, assim, as obras deles, né, eu criei o grupo Abanã, que foi um grupo que contou com muitas participações, com muitas parcerias, inclusive a Jussara aqui também participou, né, de um videoclipe nosso. E esse grupo ele deu origem, né, sobre
também ele me alimentou quanto músico autoral, né? E que ele veio dar essa origem sobre o que hoje é o grupo Rum Só. Bom, em 2015, eu quis criar um álbum, né, que eu já estava com muitas músicas ali. E aí eu chamei alguns amigos, né, alguns amigos que são bem parceiros mesmo, para fazer um álbum de mais ou menos umas 12 músicas. Então eu meio que criei dois núcleos, né, que era a Banã Orim, que fazia músicas mais iorubanas, e também o Abanã Rum Só, que eram músicas mais caboclas mesmo, né? Bom, o Rum Só, ele seguiu, ele é um grupo hoje autônomo mesmo, então a gente tem uma troca de saberes. Eu sinto que já não é mais tão meu assim o grupo, mas eu tô ali, estamos junto mesmo, sabe? Então é um grupo que tem uma vida própria, né? Que todo mundo colabora e tal. No ano passado a gente fez alguns intercâmbios, né? E de um desse intercâmbio, que foi com o músico africano, o Neil Muyanga, a gente criou um videoclipe que eu vou passar já, né? Bom, o grupo Rum Só é isso, assim, a gente se alimenta muito de muitos mestres, como esses mestres aqui, né? A gente segue ativo, né? E aí eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa formação. Esse sou eu, a Donaik também, então nós dois fazemos cordas, né, lá. Aí aqui a gente tem a Lilian Rocha e a Amabile Roberta, que são vocalistas, e tem o Hércules Laino e Daniel Laino, que eles são ogãs. Então é isso, o grupo é esse, a pesquisa é essa. E acho que o vídeo já pode ser passado já. Um trecho dele. Bombo gira, bombo gira, bombo gira, bombo gira. Bombo gira jamu konge, aya orere. 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 Bana basengolo babo laile twene. Ba e faticere bareke mo fao. Ticere le yena kahorata nama. Ae tsara tsara ae loma loma. Bombo gira jamu konge, aya orere. Bombo gira jamu konge, aya orere. Bombo gira jamu konge, aya orere.
sekolo babolaile twene baifa tichere bareke mfao tichere liena kaoratanama ae tsara tsara ae loma loma Bongo gira jamu konge aya orere 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 Obrigada, Giovanni. Aí agora com a gente aqui o Herbert Almeida, seja bem-vindo também, que vai falar um pouco sobre o projeto Manobra. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Herbert, sou de Belo Horizonte. Vim aqui trazer um pouco do projeto Manobra. Daqui a pouco eu falo do disco aqui, desse material. Então, eu comecei na música meio por acaso, assim. Mas depois eu fui me descobrindo como que eu cheguei na música. Uma história um pouco parecida com a da Jussara, assim, de se afastar de uma certa origem e depois reencontrá-la mais à frente. Então, o Projeto Manobra é um grupo de rap. E quando eu era moleque, assim, na década de 90, ali na metade da década de 90, o primeiro som assim que bateu forte em mim, que eu curti mesmo e tal, e que me movia, me emocionava muito, era o Racionais MCs. E tipo, ouvi muito Racionais assim, e a minha família tem uma história musical mais ligada ao samba, ao pagode. Não tem muitos músicos na família assim, né, que seguem carreira e tal, mas o que eu lembro de ouvir de música quando eu era criança era isso, o samba, o pagode. Depois eu descobri o rap. Mas de repente, assim, esses sons foram se afastando de mim de alguma maneira, e eu fui chegar no rock. E eu sou do aglomerado da Serra, que é um grande complexo de vilas e favelas de Belo Horizonte, assim, é o maior que tem de BH, um dos maiores do Brasil.
E lá na Serra tinha uma movimentação muito forte de rock, assim, muitos negros tocando rock, e tinha o Favela Rock, era um festival que a gente fazia, que tinham várias bandas, e que durou 10 anos, assim. E nessa história eu fui chegando no rock e passei a integrar a banda Pelos, que é uma banda que surgiu lá na Serra e segue na ativa até hoje. E nessa caminhada eu fui entrando no rock e tal, tocando guitarra, e eu não comecei como músico de faculdade igual o Giovanni estava conversando mais cedo, né? O Maurício Tizuma até achou curioso esse termo, músico de faculdade. Eu era músico de rua ali, de orelhada ali, tá aprendendo, e depois fui entrar, fui fazer universidade de música e tal, e também sou professor de música hoje, e trabalho nas periferias de BH, em projetos sociais, culturais, dando aula. E aí fui seguindo a carreira na música, e o Manobra foi meio que um reencontro assim, com essas coisas que eu tinha na infância e na adolescência, esses sons que me marcavam, me movimentavam muito, assim. Que o projeto Manobra é um conto de 7 pessoas, um grupo que é um rap muito brasileiro, assim, é um rap feito na pele do tambor, né? No pandeiro e nas cordas. E é um grupo que não tem beat eletrônico, assim. E é um grupo que tem 4 homens, 3 mulheres, e as mulheres são muito fortes dentro do grupo, e tem muita diversidade. Tá rolando umas fotinhas ali da galera. E esse encontro do Manobra surgiu um pouco com um encontro meu com o Eduardo DW, que é o MC da banda, assim. A gente já é amigo há um tempo, e aí a gente se encontrou lá em BH num evento muito forte da cidade, que era o Duelo de MCs, que ainda acontece, que aqui em São Paulo acho que chama de Duelo de Rinhas, né? São os MCs duelando. E aí a gente se encontrou lá, e ele falou, cara, a gente tem que fazer um som e tal. E aí a gente fez um som uma vez, criamos uma música. E aí essa música foi para uma banda dele que ele tinha antes, e aí depois essa banda acabou, ele me chamou novamente, a gente começou a compor alguma coisa, trocar uma ideia, e aí de repente Manobra começou a acontecer. E o projeto Manobra é meio um encontro de várias cenas culturais de Belo Horizonte, que essa cena do rock, da cena da poesia também, que o DW é muito ligado ao saraus da periferia. E hoje em Belo Horizonte tem uma cena fortíssima assim, de saraus, slam. Tem uma galera assim, da pesada que movimenta essa cena. E também é um encontro dessa música mais afro-mineira também, que é muito ligada, que tem escola, que tem a ver muito com o Maurício Tizuma, que é a galera do tambor mineiro. E aí meio que foi esse encontro casual, né? E isso é uma coisa muito legal, assim. A gente não planejou nada, assim. Vamos montar um grupo assim, com pessoas de tais movimentações culturais e vamos compor de tal maneira. Foi um encontro bem casual e aconteceu, assim. E o grupo tem muitos elementos, né? Da negritude, e isso também na sonoridade e na temática aparece de uma maneira incisiva, mas também que assim, acontece com alguma leveza também, assim. A gente fala de temas caros, né, pesados, igual enfrentamento ao genocídio da juventude negra, e também ao mesmo tempo a gente fala muito das tradições, né, da cultura afro-brasileira, negra brasileira. E dentro da banda assim tem o núcleo das letras, ele fica mais a cargo do DW, né? Mas também tem coautorias dele com outras pessoas do grupo. E no caso na banda eu sou guitarrista e sou violonista também. E o grupo tem essa mistura assim muito orgânica assim, desse rap acontecer muito na levada ali do tambor, do pandeiro, e a rima vai acontecendo e as melodias vão surgindo, e depois esse trabalho vai ganhando corpo e de repente está no palco, assim. E esse grupo tem 3 anos e a gente acabou de lançar essa obra aqui, que eu fico muito feliz sempre de mostrar esse disco, que é muito bonito.
essa arte e a história toda que envolve o grupo, né? Que é muito intenso o trabalho que a gente vive, assim, e tudo aconteceu de uma maneira muito rápida e muito forte. A gente está com o disco Ruas e Rios. A gente lançou esse disco dia 17 de novembro, lá em BH. Muito recente, novinho, né? Tá fresquinho. E ele traz tudo isso assim que a gente construiu e que o destino, de certo modo, nos deu, assim, esses encontros casuais. E ele traz muitas cores, igual tem na capa, assim, e muita força também, e muita força do encontro, assim, que pessoas que se propuseram a fazer a música de uma maneira colaborativa. E aqui está rolando o disco, depois quem quiser procurar, saber mais, encontrar, e quem quiser levar um para casa também, tem aqui. E esse disco ele conta também com a direção de uma figura muito importante de Belo Horizonte, assim, um guruzão assim da cena cultural e muito ligado também à cultura negra, que é o Sérgio Pererê, que é um compadre do Tizumba aqui. Ele fez a direção e esse disco a gente está aí trazendo ele. Soltou a capinha? Isso é a obra do Manobra. Isso é a obra do Manobra. E aí esse é um pouco da história do Projeto Manobra, e estão rolando alguns slides ali para a gente sacar um pouco do clima, né? Assim, que é um show muito para frente, muito intenso, muitas cores e muita sonoridade, assim, muita sonoridade negra, inclusive, né? O Projeto Manobra é meio um combo, assim, tem a soul music, né? Vem de fora, assim, o rap e toda a negritude brasileira, assim, há uma percussão afro-mineira também muito presente, e com o samba, com o maracatu, com o congo. Dá para ver pelas fotos ali que tem um naipe de percussão bem grande, assim, e então tem muitos timbres, muitas levadas, muitas cores. O DW ali tem um momento de encontro com a ancestralidade. E as meninas do grupo, né? A Ana Emanuele e o Sérgio Pererê, que é o Seguru, mestrão, parceiro nosso. E essas fotos elas são desse ano e algumas são do show de lançamento que aconteceu lá em BH. Essa aí, por exemplo, é uma foto do show de lançamento. Eu acho que um pouco da história do grupo é essa, e estou aqui para a gente trocar ideia e falar mais sobre tudo. Obrigada, no tempo certinho. Quando eu ouvi a fala, a gente estava conversando lá dentro mais cedo sobre música da faculdade e música da vida, música da escola. O que você acha sobre isso, Maurício? É porque é legal, né? A música que está na escola, ela está na rua também. Ela está na rua. Ela está no ar, a música que está na escola. Porque eu lembro que a primeira vez que eu escutei Beethoven, depois, no próprio congado, a gente glória, ai o Rosário de Maria. A gente cantava tudo isso dentro do congado, da coisa da rua. E quando ele falou comigo a coisa da música da escola, eu tenho muitos amigos que começaram a tocar comigo fora da escola, e depois entraram para a escola e viraram músicos de primeira categoria, assim, né? Então isso eu acho legal. E quando eu escutei essa história de música de escola, porque eu nunca tinha escutado esse termo, olha para você ver, né? Agora eu sou músico de escola. Né? Então eu falei assim, músico de escola para mim. Só que para mim a escola ela está na rua, essa música que se faz da escola, para mim ela está na rua, por mais que seja erudito, que seja acadêmico, guardado dentro das universidades, mas engano deles, ela está na rua. Pergunta? Vamos abrir para pergunta? Quem tem alguma pergunta? Aí aquele momento básico da vergonha. Aê, Vini.
Nossa! Obrigado. Bom, eu queria dirigir minha pergunta para a Jussara, mas se os outros puderem responder também seria interessante. Jussara, eu acompanho seu trabalho já faz um tempo, como eu te disse lá dentro que sou seu fã. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu processo criativo mesmo, tanto de escrita quanto de composição de melodia, enfim. Como que se dá isso para você? Se você demora para escrever, se você escreve rápido, se às vezes é ali na jam que vão surgindo as ideias, quando você está com o Kiko, com o Thiago, com todo mundo, enfim. E aí eu queria que você comentasse também um pouco sobre os Sambas do Absurdo, né, com o Rodrigo Campos e com o Gui Amabs, que eu achei um disco muito peculiar, assim, e que demorou um tempo para eu tive que ouvir algumas vezes para amadurecer o disco dentro de mim. Achei um disco até difícil, assim, né? Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco. Obrigado. Obrigada a você. Bom, em relação ao processo criativo, ele acontece muito de várias maneiras. Não tem um processo único, sabe? Por exemplo, para fazer o Encarnado, o processo foi o trabalho no Metá acontece de uma outra forma. Então, é muito pelo que a canção, pelo que o trabalho envolve de demanda do que eu vou criar para aquilo ali. Então, por exemplo, para ficar mais claro, no Encarnado era uma coisa de repertório, né? Eu como intérprete dentro de um trabalho. Então, a minha primeira, pensando no processo mesmo, a minha primeira gana era descobrir que som vai ter esse disco. Não passou pelo repertório, não passou por tema, nada. Era assim, que som vai ter? E o som que me encantava naquele momento era aquela dupla de guitarras do Kiko e do Rodrigo, que era uma coisa que eu ouvia no Passo Torto e que eu achava incrível, uma engrenagem muito bem firme que os dois mantinham ali. Eu achava aquilo impressionante, então partia daquilo ali, mas, ao mesmo tempo, justamente por ser uma engrenagem tão fechada, eu sentia que a sonoridade tinha que ter alguma coisa que esgarçasse isso. Por isso, Thomas. Então, e a coisa das cordas. Então, era isso da guitarra e do cavaquinho, mas esse cavaquinho envenenado do Rodrigo, bem envenenado, e o Thomas para dar essa coisa mais improvisada, essa coisa mais livre dentro do som. E aí, só com esses sons, aí assim, bom, então vamos começar com uma música X lá para ver o que rola. E só a partir daí eu comecei a pensar no repertório. Teve uma primeira, que até eu falei para os meninos que eu estava fazendo a entrevista agora, que tem a gente, como cantor, tem um monte de música que a gente quer cantar, né? Então, tinha lá um repertório X, mas não tinha nada determinado. Não, esta música vai entrar. Acho que dá para dizer que uma música eu queria muito que entrasse, que era a Ciranda do Aborto. Essa era uma que eu falo, não, essa música eu quero cantar porque ela tem uma coisa ali que eu nunca vi na canção brasileira de modo geral, né? A forma como o tema é abordado, aquela dor, eu nunca tinha visto em nada de poesia, de nada. Então, aquilo era uma coisa que era questão de honra para mim que aquilo tivesse no disco. Mas não tinha essa predeterminação. Então, a cada ensaio, com a construção que a gente fazia, as músicas iam meio que sendo chamadas, sabe? Uma redinha ia sendo montada. E o processo foi todo assim, sendo construído aos poucos, você tomando medida do tema lá na frente. Né? Quando eu fiz o disco, tinha a coisa do tema da morte, está muito presente, né? E as pessoas sempre me perguntavam, nossa, você... E não tinha isso. Eu não pensei, agora eu vou fazer um disco sobre o tema da... Não tinha isso. Então, lá pelas tantas, eu vi que isso era um assunto recorrente e fazia sentido. Então, é muito de deixar o processo te levar, sabe? Eu acho que, se existe uma coisa do processo criativo que dá para dizer que é um modus operandi, é isso, deixar o processo, deixar o mergulho te levar. Né? Agora eu estou muito mergulhada numa coisa relacionada à fala, relacionada a batidas, e eu acho que, muito provavelmente, o próximo disco vai entrar nessa linha. Mas eu ainda não sei te dizer o que é, entendeu? Eu estou mergulhando, estou ouvindo muita coisa nisso, estou com vontade de fazer um show com uma cantora específica que eu acho que vai me ajudar nisso.
sabe, ouvindo coisas, indo em shows, fazendo coisas em casa, muito solto mesmo, né? E aí esse mundo de coisas em que eu estou mergulhada, em alguma maneira, em algum momento vai se firmar e vai se transformar em algo que eu não sei ainda o que é. Mas é sempre assim. No Metá também é muito. A gente começa a tocar junto, um propõe uma coisa, nunca tem algo pré-determinado. Tipo, eu fiz um arranjo, gente, a gente vai tocar. Nunca tem isso. Eu fiz uma música. E aí eu canto, e aí eles propõem uma coisa, a gente vai entendendo o que a música pede. E aí o arranjo surge disso, tanto no trio como no quinteto. Não sei se eu respondi. Está fazendo música. Acho que é um pouco isso. E a outra coisa que você perguntou, eu esqueci. Samba do Absurdo. O Sambas do Absurdo. O Sambas do Absurdo é um disco inspirado no mito de Sísifo, do Albert Camus, que é um autor francês. E aí são sambas absurdos. Mas a ideia partiu muito do Rodrigo, que leu o livro e ficou super impactado. E aí teve a ideia de fazer os sambas em parceria com o Nuno Ramos, que ele achou que o Nuno Ramos assim, é o cara que nasceu no mito de Sísifo, nasceu no absurdo, saberia muito bem lidar com essa ideia do absurdo não literal, né? Não citar o mito, não citar Camus, mas lidar com essa simbologia que o livro traz de uma maneira poética. E ele fez isso de uma maneira impecável, né? E aí, de novo, a sonoridade. Só eu e o Rodrigo tocando ia ficar assim legal, mas, né, o que isso soma a essa ideia, né, tão forte dos sambas absurdo, a ideia do absurdo, a ideia de você lidar com um mundo que não te permite caminhar tão facilmente, né? Você sempre lida com essa dificuldade de lidar com a vida, lidar com a morte. Como é que isso se transporta para o som, né? Não sei, mas de alguma maneira a gente intuiu que o Gui Amabis, que é um produtor que trabalha muito com sampler, ele traria para o som alguma coisa que desse esse desconforto que você sentiu. Então deu certo, yes. Que é isso? Não pode ser um samba, né, muito calcado no gênero samba. Ele tem que de alguma maneira trazer essa ebulição, ele tem que, de alguma maneira, trazer esse desconforto que a gente sente, essas questões que a gente fica na cabeça quando a gente lê o livro. E aí a gente acha que a soma do Gui Amabis foi perfeita, porque ele trouxe realmente uma sonoridade que, né, dá uns solavancos, né? Você ouve o samba e você fica o tempo todo em suspensão, e acho que isso, de alguma maneira, revela... realimenta a ideia lá anterior, né, que deu o pontapé inicial para o som. Eu achei curioso você falar, Vini, porque eu tive a mesma impressão. Primeira vez que eu ouvi, eu estava cozinhando, aí ficou lá tocando e depois começou a repetir. Aí, para eu perceber que estava repetindo, demorou. Falei, nossa, está repetindo. E aí aquilo entrou na minha cabeça e eu nunca mais parei de ouvir. Ficou, e eu falei, realmente, é o samba do absurdo. Ô, Giovanni, para você o processo é parecido com o que a Jussara falou? Eu fiquei curiosa de saber um pouco do Requiem Mucondo lírico, funeral para zumbi, seus medos e festas. Como foi o processo criativo desse trabalho também? Então, esse trampo ele é uma missa afro, né? Ele é uma missa afro. E eu acho que eu componho muito na cabeça, assim, sabe? Eu, né, sento para poder fazer música mesmo, né? Para, né, poder ver cada nota, cada harmonia. E essa obra ela tem parceria com o poeta Alain da Rosa, que é um escritor muito bom, assim. Ele está, né, por aí. Ele é muito. Eu acho que ele roda muito, assim. Ele está em muitos saraus, né? Bom, e eu fiz também uma outra opereta chamada Iorubópera Logum Edé, que ficou em cartaz em 2011
e a gente ganhou um prêmio para poder montar ela, né? Então acho que eu sigo essa. Eu acho que eu não sei se eu né, faço como ela, né? Que ela parece que é uma coisa mais interna mesmo, né? Parece que nem ela falou muito de mergulho, né? Eu acho que eu sou muito da cabeça mesmo, sabe? Muito matemático, assim. E sobre essa história de eu ser um músico de tipo faculdade, assim, né? Isso é engraçado porque eu sempre morei num bairro pobre, assim, afastado. Mas só que eu tive essa formação muito colonial, assim, sabe, muito pegada, assim. Só que num determinado momento eu, né, também tive que negar. Eu acho que não que negar isso, né, mas eu acho que encontrar caminhos, né, porque eu queria falar sobre a minha própria história, né. E claro, a minha história ela não é lá de Viena, né. Ela é de um outro povo, ela é de uma outra raiz mesmo, né? Mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que quando você faz a sua música, ela não é de Viena, mas toda essa formação dá para a sua música uma coisa que é muito particular, que é muito você, a sua história. E a sua história passa por esses dois caminhos. Eu acho isso maravilhoso, né? Assim como o Tizumba teve um caminho muito dentro da tradição, e isso desemboca nessa figura maravilhosa. O fato de você ter estudado Beethoven, ter feito faculdade, traz para a sua música uma coisa que é muito peculiar e é muito importante para essa continuidade do que a gente né, quer passar dessa ancestralidade, todo aquilo que você falou, né, que é lá atrás e é aqui, só é aqui porque tem essas pessoas que continuam fazendo, com as referências que elas vão assimilando aí nesse processo. Isso é maravilhoso. Não negue nunca isso. O que eu tinha para falar, a palavra é exatamente peculiar, não que você usou, porque é só uma pessoa mesmo que passa pela escola, que pode criar, que tem a capacidade de criar uma coisa colada à ancestralidade, passando com esse pé em Viena, sabe? E quando você fala de ser esse músico que mora na periferia, né, estudando assim, tem uma história muito legal que eu vou contar ela aqui agora pela primeira vez. Tem um amigo meu que a gente foi criado junto, eu sou um pouquinho mais velho que ele, chama João Cândido. E o João Cândido morava com a gente lá na periferia também. E todo dia ele saía para estudar um violoncelo lá no Cefá, no Palácio das Artes, e um negão bonito. E ele saía todo dia para ir para o Palácio das Artes para estudar o violoncelo dele. E aquilo era muito estranho para uma região que a gente... Vamos, rapaziada! E ele todo dia estudou o violoncelo dele. E hoje virou um violoncelista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E toca maravilhosamente bem. Isso não atrapalhou ele passar por Viena, passar por onde for, para continuar sendo um músico brasileiro que toca, na orquestra toca muita música brasileira também, que isso aqui que conta e toca com uma propriedade muito grande. E eu acho muito legal, porque na orquestra todo mundo lá de terninho, seja qualquer hora do dia, ele está de um óculos escuro. Então, no meio da orquestra toda, você vê aquele negão vir lá com o óculos escuro. Então, ele tem uma coisa, tem uma marca dele que é peculiar, né? Então, é isso. Temos mais perguntas? Oba! Boa noite a todos. Meu nome é Luan. É perceptível na fala de vocês que vocês usam a música como uma ferramenta que propicia uma certa atuação política. Contíguo a isso, essa mesma ferramenta também propicia uma certa busca ou construção identitária. Identidade essa que sabemos bem, historicamente foi silenciada. Sendo vocês músicos, qual a relação de vocês com o silêncio? Obrigado. Eu posso dar uma continuidade? Porque é praticamente mais ou menos o que eu queria perguntar. Vamos. Dentro disso que ele falou, é muito claro na mesa, tirando o Tizumba, que teve o privilégio de crescer dentro da tradição e transformar isso para uma coisa mais contemporânea, é muito claro que nós fomos negados de uma história que é nossa,
de uma cultura que é nossa e que só de alguma maneira, de algum chamado, isso nos tornou para que a gente pegasse de volta e se tornasse empoderada a partir disso e desse continuidade disso. A minha pergunta, que tem um pouco parecida, que tem um gancho com ele, é como, a partir de agora, ainda dentro de uma periferia, onde as igrejas evangélicas tomaram conta, certo? Junto ainda com todos os celulares, com todos os meios de comunicação, na qual eu acho superpotente a tecnologia, mas que ela também está aí para fazer um serviço de uma política que vem trabalhando e que trabalha ainda com essa coisa de nos negar a história, como ainda presentificar e manter presente essa tradição, essa contemporaneidade, que, como Tizumba, eu acredito, ela está o tempo inteiro com a gente, mas que está velada. Ela ainda, de alguma maneira, está velada, ela se revela de uma outra maneira. É essa. Não sei se eu fiz claro. Quer começar? No caso do silêncio, ele é fundamental na nossa vida. Eu estou falando até desde a música, né? Desde a música, a gente usando o silêncio como pausa, usando o silêncio para... Eu, como artista, eu sou um artista rezador. Eu preciso muito de silêncio. Eu tenho um altarzinho na minha casa onde eu tenho que rezar com silêncio, minha vela acesa e o silêncio. Às vezes, eu tenho a felicidade de ouvir um passarinho, um cachorro latindo, um ônibus passando distante. Eu consigo ver o som, enquanto eu estou rezando, eu consigo ver o som que está perto de mim, o som que está distante, o som que está no meio do caminho, o passarinho que está cantando. Então, para mim, o silêncio me traz uma outra música da natureza. E eu acho ele fundamental para a gente que é músico, até mesmo porque tem que ter umas pausazinhas no meio da música, senão ela vira outra coisa, né? Tem que ter um silênciozinho. E eu acho que é tão bom quando você... Eu adoro gente, eu adoro multidão. Adoro ficar no meio pulando, adoro ficar ali, congadeiro, né? Quando termina ali, o silêncio é tudo nesse momento. E é um momento de respeito, né? Até que a gente tem que ter com o outro na natureza. E quando eu falo de respeito também, é o respeito que hoje em dia falta nas outras seitas, nos outros credos, que não respeitam o da gente. Né? Os intolerantes. Como diz o meu amigo, já que você deu licença para esse nego falar, não duvide da cabeça que tem coroa ou cocá. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Ou vamos rebolar caçanja, ou vamos rebolar caçanja, modulando. Nego velho veio de longe, minha crença tem estrada. Moça, eu exijo respeito, a sua voz é malcriada. Não seja tão leviano, respeite minha Ruanda, com mais de 5.000 anos de existência, minha banda. Às vezes corações que creem em Deus são mais duros que os ateus e jogam pedras sobre as catedrais, os meus deuses iorubás. Não sabe que nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Não sabe que nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Quem num canto da casa com fervor procura ajuda, tem o achote de Buda para iluminar sua fé, lá onde a terra pouco venteia, para não se perder na areia, tem que ter lá na candeia a chama de Maomé. Oi, que essa nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Aí, eu acho que é cada um na sua, respeitando o outro mesmo, porque a gente está dentro de um mundo muito grande, onde a gente tem os perversos, que não tem como eliminá-los do nosso chão. Mas a gente tem que ser capoeira Angola, sabe? Saber lidar com eles, e até mesmo sabendo que a gente pode resgatar alguns irmãos nossos que pularam para o outro lado. Disso eu tenho certeza que dá para resgatar.
Sensacional. Eu acho sobre a questão do silêncio e dos silenciados, né? Eu penso assim que quando a gente se vê, né, vê outros negros fazendo, com toda essa carga, essa herança, com a proposta de levantar questões que são ancestrais e são também do tempo, né, atuais, assim, que é ancestral também é do tempo, é atual, é o futuro, né? Mas também de levantar as questões mais recentes, assim, né, que o negro aponta nos trabalhos artísticos. Quando a gente se vê, eu acho que isso causa um efeito muito forte, assim, de multiplicar, sabe? É uma ação em outras pessoas. Em BH a gente tem eu trabalho num programa, né, de ação social lá, de formação. A gente tem um recorte de uma programação cultural que é muito voltado para a questão do gênero, né, de classe e de cor. Então, todos os trabalhos que a gente leva e propõe discutir com a moçada, assim, tem sempre negritude, assim. O teatro negro, músicos negros, apresentando peças, trabalhos bem contemporâneos, né, assim, com linguagens bem atuais e também de uma resgate, uma valorização do que é herança, do que é tradicional. Nas artes visuais também, os filmes também, então a programação de cinema, sempre o cinema negro, de alguma maneira, assim, seja na atuação ou na direção, ou uma proposta de uma discussão. Eu acho que a gente tem que mostrar as coisas, né, e procurar o debate, assim, que realmente tem um caminho que é colocado, né, aliás, uma barreira desse caminho, né, que busca silenciar, né, e busca esconder as nossas heranças, nossa história, que às vezes a gente tem uma defasagem no tempo, né? Assim, a gente se afasta disso, depois 20 anos depois vai se reencontrar com toda essa origem. Eu acho que nossa função é buscar, assim, o encontro e mostrar, assim, nosso trabalho e tentar divulgar ele de uma maneira efetiva mesmo, assim, buscar as pessoas, que a gente acha importante mostrar tal criação, e eu acho que essa questão fortalece essa resistência cultural, né, que a gente está falando disso, né, muito. Eu só queria, acho que não tem muito o que acrescentar, só falando do silêncio na música, né, é isso, né, o silêncio é absolutamente necessário, ele é que dá a respiração, né? É ele que faz a música respirar. E esse respiro também, eu acho que, de certa forma, a gente tem que pensar nele nessa questão, né, do silenciamento da cultura. O silêncio também se faz nesse momento em que você se silencia para ouvir o outro, né? É necessário que os intolerantes façam isso, mas é necessário que a gente também pare para ouvir quem está, nossos parceiros, né? Eu sei quem trama e quem está comigo, né? Se eu sei disso, eu sei porque eu silencio e eu abro o ouvido para escutar e encontrar a resposta, né? E esse ouvido atento para saber esse momento de, olha, aquilo que eu falei do mestre, de falar, olha, vem ouvir isso aqui, olha, vem aqui, né? Tem que estar atento para saber qual é a oportunidade de você propagar isso, não simplesmente com o que você faz como artista, mas como cidadão mesmo, né? Como atuante, né? Não necessariamente uma pessoa engajada que está lá na luta, mas um cidadão que está ali atento, de ouvido atento, que tem uma herança importante que quer levar adiante, que quer mostrar, que quer compartilhar. Então, é ouvido atento para saber como levar isso adiante, né? Acho que é por aí. E desse silêncio que é provocado, né, da luta desses senhores brancos, que silenciou muitos dos nossos pares,
silenciaram, aniquilando mesmo, né? Mas teve essa resistência que eu acho que, através dessa escuta, você já começar a ver, eu não posso ir por ali, porque se eu for por ali, eles vão acabar comigo. Esse é capoeira Angola, né? Capoeira Angola. Eu não posso ir ali, eu tenho que dar... E se eu tiver que dar um golpe, eu tenho que dar no duodeno certeiro para não dar chance para ele me atacar de novo. Então, desse silêncio, muitos resistiram. Isso é que me leva a amar muito mais essa raça, ao meu povo. Isso é que me leva a falar de amor o tempo todo. Porque eles resistiram, muitos deles resistiram através do silêncio. Então, aí eu poderia contar a história de uma preta velha, que ela tinha uma guarda de congado e um terreiro de umbanda, para ela tocar a sessão dela toda quarta-feira. Ela morreu aí há uns 3 anos, morreu com 107 anos. Tem 3 anos que ela morreu, chama Dona Bela. E a sede do terreiro dela ficava próximo à Pedreira Padre Lopes, que é uma região também, um dos aglomerados mais famosos que a gente tem lá. Essa mulher, toda quarta-feira, isso lá nos anos 45, ela tinha que ir na polícia, pegar uma autorização para ela bater naquele dia. E ela era muito respeitada, porque se ela não pegasse essa autorização, eles invadiam o terreiro dela como uma coisa meio que de vadiagem, chamava vadiagem, antigamente chamava vadiagem, e ali fechava todo mundo. Aí, voltando ainda falando outra coisa de silêncio, de um trabalho que me chamaram para fazer, que era, estavam formando 92 coronéis da Polícia Militar, que ia entrar nas ruas, e me chamaram para falar para esses caras. Eles estavam formando e iam entrar para a rua. Aí eu virei, eu lembro o seguinte, eu falei assim, se for para você levantar a mão contra um negro, sai da polícia, vai fazer outra coisa na sua vida. Aí um deles virou para mim e comentou a respeito dos terreiros de candomblé, porque os terreiros estão sempre, a maioria deles estão fechados, assim, né? Os de Umbanda, sempre tem um portão, sempre não é igual a igreja que está ali aberta, que o cachorro pode entrar. Aí eu virei para ele e falei assim, a gente não pode, de jeito nenhum, para esse universo que existe dentro da polícia, deixar o nosso portão aberto. Eles vão ter que bater, eles vão ter que arrombar o portão para entrar, porque se ele estiver aberto, facilita muito a vida desses policiais. Eu falo assim, de quem sai para a rua. Então, antes de sair, eu acho que você tinha que aprender a fazer florzinha, tinha que aprender a fazer umas coisas com palha, com alguma coisa assim. Imagina todos os coronéis saindo daqui sensível para a rua, pronto para se defender. Se tiver que agredir, se tiver que atacar animalescamente, como eles são treinados para isso, que ataquem, mas depois volta para dentro e vê que você pode, se silencia e volta para dentro e vê o que você pode ser nesse mundo aí que precisa de polícia, de quem precisa polícia para quem precisa de polícia. O silêncio serve nessa hora também. Então, é com esse silêncio e esse recado que a gente encerra mais um Diálogos Ausentes aqui no Itaú Cultural. Agradeço a todo mundo por ter vindo, Jussara, Giovanni, Herbert, Maurício. Amanhã a gente aguarda vocês aqui também às 20 horas, não é isso? Show do Maurício de Zumba, então venham prestigiar, estaremos todos e todas aqui. Tragam pessoas, amigos, e a gente se vê amanhã. Tá bom? Obrigada.